Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Eu sou Gevandro Barros, muito obrigado por você acompanhar os nossos vídeos, espero que você goste. Se gostar, dê o seu joinha aí, o algoritmo do YouTube coloca os nossos vídeos para mais pessoas. Quanto mais inscritos a gente tiver, quanto mais joinha a gente tem, quanto mais like você der, melhor para o nosso canal crescer mais rapidamente e entregar esses conteúdos para mais pessoas. Então, se você não se inscreveu, cogite aí a hipótese de se inscrever e participar com a gente aqui do nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar como você pode começar a trabalhar em direção a ter pelo menos uma média aí de R$5.000 todos os meses vendendo trilhas em bibliotecas de stock music no mundo. Bora lá falar sobre esse assunto aí. Então vamos lá, pessoal, quando a gente fala em dinheiro, né, a gente põe aí um valor desse, principalmente R$5.000, uma boa parte da população do Brasil, inclusive, não ganha isso por mês de maneira constante, né? Quem trabalha como autônomo, pior ainda, às vezes ganha 5, às vezes ganha 10, às vezes ganha 2, às vezes ganha 1, enfim, pra gente que é empresário, né, do nosso home studio, da nossa empresa aí, é muito complicado a gente falar em números, mas esse tem sido um valor consideravelmente padrão que eu tenho visto muitas pessoas ganharem, e se você fizer o seu trabalho da forma correta, você também pode chegar a esse valor médio mensal. Por quê? Existem várias razões por isso. Não estou falando que é fácil, não estou falando aqui que é do dia para a noite, não estou falando aqui que tem fórmula mágica, pegadinha, não. Tem muito trabalho, tem que fazer as coisas da forma correta e tem que ser profissional em relação à produção da sua trilha. Obviamente, coisas boas vão vender mais rápido e de uma forma mais simples e eficiente, principalmente em se tratando de biblioteca de stock music. Esse potencial aqui, que eu falei na média de 5.000, inclusive ele é maior se a gente ampliar aí para outros mercados, mas eu estou me referindo somente a bibliotecas de stock music que envolvem basicamente aí 3 mercados, né, ou 3 submercados. Mercados das bibliotecas exclusivas, não exclusivas e Production Music Library, que são bibliotecas que trabalham com álbuns, né? Tipo a Epidemic Sound, a Artlist e uma série de outras que, onde a gente sobe um álbum inteiro e aquela biblioteca trabalha um pouco, inclusive o próprio marketing, encontrando projetos para a gente. Existem algumas bibliotecas mais underground, vamos dizer assim, de Production Music Library. Eu trabalho com 3 delas, 2 na Alemanha e uma nos Estados Unidos. São bibliotecas pequenas, mas que me dão hoje um rendimento razoavelmente bom, né? Vou fazer um vídeo, inclusive, falando aqui de uma das trilhas que eu entreguei essa semana. Já fechei o contrato, o dinheiro já caiu na minha conta, de uma trilha que eu vendi, que me rendeu R$5.000. Então, é fácil chegar até lá? Não. É simples chegar até lá? Também não. Não tem pegadinha, como eu disse, não tem jeitinho brasileiro, pelo contrário. Tem que ter contato, tem que ter trabalho, tem que saber mostrar o seu trabalho, produzir profissionalmente e saber, a partir do seu networking, né, principalmente participando de comunidades, conhecendo pessoas, mostrando o seu trabalho para outras pessoas. Afinal de contas, ninguém bate aí na nossa porta do nada, querendo comprar a nossa biblioteca, a nossa trilha, né, ou a nossa biblioteca de trilhas, o nosso portfólio, do dia para a noite. Então, eu vou enumerar aqui 5 coisas, né, que eu gostaria que você refletisse, que vão fazer com que você vá nessa direção. Logicamente, essa deve ser uma meta. Pode ser mais, pode ser um pouco menos. Eu coloquei R$5.000 porque eu já tenho visto várias pessoas conseguindo. Até porque a maioria desses ganhos, pelo menos os meus ganhos hoje, tem sido em dólar, porque eu vendo bastante coisa para fora. E aí um contrato ou outro, uma trilha de $500, outra de 300, outra de 400, outra de 1.000 e assim por diante, você multiplica isso por 5. Então a gente consegue fazer um dinheiro, um montante maior
a partir de uma quantidade menor de trilha do que um americano, do que um alemão, do que uma pessoa que mora no exterior. Esse é o lado positivo nosso quando a gente vende alguma coisa para fora e recebe em dólar. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: para que você alcance algo nesse sentido, ou seja, uma boa remuneração recorrente, né? Não adianta ser, eu ganho 1.000 esse mês, 0 no outro mês, 0 no outro, 0 no outro, 10 mil no outro. Isso não resolve a vida de ninguém, afinal todo mês vão estar chegando os boletos e aí a gente vai ter que pagar. Primeira coisa que você vai ter que fazer, de 5 que eu trouxe para você, é produzir profissionalmente, principalmente, como eu falei no vídeo passado, focado na composição e na produção. Por mais que a gente veja pessoas investindo e a gente vê as pessoas falando, não, eu componho e produzo muito bem, a minha trilha tá boa, minha trilha musicalmente tá legal, eu tô focado em aprender mix e master. Uma quantidade absurda de pessoas tem gastado muito dinheiro, inclusive comprando cursos, fazendo mentorias, fazendo várias coisas aí focado em mix e master. E eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas quando você começar a ganhar dinheiro, que é o que eu estou começando a fazer em termos de processo, você tem o seu dinheiro, você tem um projeto que é muito grande e que no timing, né, ou seja, no prazo que você tem que entregar e na quantidade de trilhas que você tem que fazer, se for muito melhor para o business como um todo, para a sua empresa, para o resultado que você quer alcançar, dê a parte de mix e master para uma outra pessoa melhor do que você para fazer. Ela vai fazer melhor, vai fazer mais rápido, vai entregar suas trilhas e você vai satisfazer o seu cliente, que foi o que aconteceu comigo nesse caso dessa última trilha, que fez parte aí de um pacotinho aí de 3 trilhas que eu entreguei para uma Production Music Library. Então, produzir e compor, ou compor e produzir necessariamente nessa ordem, vai precisar continuar sendo o seu foco. Lógico que se você no início, Gevandro, que é o que eu faço também, não dou mixagem e masterização para qualquer pessoa fazer, e muito menos sempre, né? Sou eu que faço a composição, a produção, a mix, a master e a distribuição. Sempre foi assim, mas em casos, né, até para poder ter boas referências, ou quando acontece de eu ter um projeto muito grande, ou que em termos de prazo eu vou ficar muito apertado, com a possibilidade de inclusive atrasar para o cliente, eu dou esses 2 processos de mix e master para alguém. Se você decidir fazer tudo, seja porque você acha que dá conta, seja porque você está no início, não tem grana para pagar para alguém, não tem certeza se o seu projeto vai ser remunerado em termos, né, para você depois poder pagar essa mix e master aí, ou pagar antes para receber da trilha depois, que foi o caso que o meu caso, né, com esse último pacote de trilhas. Mesmo assim, eu aconselho você a focar na composição e na produção. Como eu fiz um vídeo passado falando sobre isso, a maioria das pessoas que eu conheço focam demais na mix e master, achando que o problema está ali, mas o problema está na estrutura musical, na harmonia, na melodia, na colocação correta dos instrumentos para aquele estilo e uma série de outras coisas que fazem parte aí, principalmente da composição. Porque a produção a gente ainda consegue dar um tapa, mas se a composição da sua trilha, se você errou principalmente na harmonia, nas melodias, enfim, em algo que seja a base da sua música, muito dificilmente você vai conseguir consertar sensivelmente ou drasticamente aí na produção e muito menos na mix e master. Então, produzir focando na composição musical deve ser uma das suas primeiras metas. Segundo, fazer várias edições. Existem casos, principalmente em algumas bibliotecas, para citar um exemplo aqui na Pond5, no meu caso, que algumas das minhas trilhas vendem mais as edições do que a própria main track. Isso acontece porque às vezes o cliente ele quer, né, para aquela trilha ele gostou da trilha como um todo, mas o tempo da trilha como um todo, às vezes, né, como não tem um padrão, você não faz uma trilha pensando em ter, a não ser que for para um projeto em específico, né, 3 minutos exatos, ou 4 minutos exatos, ou 4 minutos e meio, ou 3 minutos e meio. Você faz uma trilha e ela tem um tempo, né, que vai variar de acordo com a sua vontade, o seu projeto, o seu arranjo, a sua composição, enfim, e aí depois você vai fazendo as edições. Por caso das edições, muitas vezes os clientes querem, né,
músicas com os tempos corretos, né? Principalmente se for para uma propaganda, para uma rádio, para alguma coisa que já tem um software por trás que vai rodar aquilo automático. Então ele quer 60 segundos, ele quer 30 segundos, ou 45 segundos, ou um bumper de 15 segundos, e uma série de coisas às vezes. Então essa padronização das edições vai fazer com que a sua trilha tenha muitas possibilidades de serem vendidas, né? Inclusive em bibliotecas diferentes, e aí fazer com que essas edições te dêem muito mais dinheiro, às vezes, do que a main track, que é a sua trilha principal. Então faça o máximo de edições que você conseguir, que a sua biblioteca fornecer, né, essa possibilidade aí, explore isso da melhor forma possível. Terceiro, tenha constância semanal para fazer os seus uploads. Tem muita gente que fala, Gevandro, mas cara, eu não consigo. Eu também não conseguia, né? E o ano passado eu falhei algumas semanas, né? Esse ano falhei também no início do ano algumas semanas, mas agora tenho procurado fazer pelo menos uma trilha por semana. Né? Como eu estou produzindo curso, como eu estou fazendo várias coisas, como eu tenho 2 empresas, como eu tenho que cuidar de muita coisa, pelo menos uma trilha eu tenho dado conta de fazer. Independente do estilo, pega o estilo que você faz, pega o projeto que você tem, a meta que você tem, pelo menos uma trilha lá na biblioteca ou lá no cliente, enfim. Vão ter bibliotecas que você não vai conseguir subir numa certa semana ou até mais de uma semana. Eu também não consigo subir uma trilha ou 2 ou 3 em todas as bibliotecas. Eu tenho várias bibliotecas que eu mando. Agora, obviamente, a gente, quando chega num patamar onde a gente já tem uma opção maior, a gente dá preferência a depender do estilo que a gente faz melhor para alguma ou outra biblioteca, a gente começa a ficar mais conhecido em alguns meios e as pessoas começam a comprar e aí a gente dá preferência para esse cliente ou para aqueles clientes. Enfim, é um limiar daquilo que você vai fazer juntando a sua experiência, o seu tempo de produção, colocando naquela biblioteca ou trabalhando com aquele cliente, e aí esse valor que vai juntando para que você faça disso, né, o seu ganha-pão, a sua carreira, você consegue direcionar com o tempo para onde você quiser. Então, se você estiver principalmente começando, entre o primeiro e o terceiro ano aí, eu considero pessoas que ainda estão começando, por melhor que essas pessoas sejam musicalmente, para uma biblioteca te vender com regularidade, com fonte de renda constante, você vai levar aí sim uns 2 a 3 anos, porque é o tempo que a gente leva, né? Muitas das pessoas, ou a grande maioria, eu passei por isso, a gente não consegue colocar uma música por semana, 52 músicas por ano, porque o ano tem 52 semanas. Muito difícil. Se você conseguir, show de bola, as suas possibilidades serão maiores do que a maioria. Mas vamos ficar aí na média, né? Embora a média seja um número ruim, mas ficando na média, faça o seu melhor. Afinal de contas, o algoritmo, para que ele jogue a seu favor, você precisa ter uma constância. Todas as bibliotecas têm um algoritmo, todas as bibliotecas, quando você faz lá o upload da página, você pode ver, é igual o YouTube, né? Ele vai te mostrar possibilidades diferentes daquele título, e para o cliente é assim, né? Precisa ser assim, porque senão a biblioteca sempre daria preferência para um produtor ou para alguém que sempre estaria lá, teria que inclusive até pagar para ser o primeiro daquele estilo, e aí ia virar um negócio meio complicado. Então é preferível a biblioteca trabalhar com algoritmo. Existe aí um estudo de algumas bibliotecas virarem um padrão YouTube aí, né, onde você vai pagar um ads para poder estar melhor localizado, mas hoje, até onde eu sei, até onde eu já ouvi os diretores ou publishers de bibliotecas falando, né, ou até donos de biblioteca falando de algumas comunidades, algumas palestras ou vídeos aí no YouTube, o que eu percebo é que toda biblioteca tem um algoritmo, de acordo com quem vende mais, localiza-se melhor entre os X ali na frente, e aí ele vai trocando essas melhores pessoas e vai colocando quem tem menos constância, quem vende menos, lá para trás. Como o número é grande, muito provavelmente você pode estar lá para trás. Então, tem aí essa constância semanal para que o algoritmo entenda da forma melhor possível a sua trilha e trabalhe a seu favor. Quarto, concentre no seu melhor estilo. Né? Por que eu falo isso, pessoal? Porque tem muita gente que consegue ou pode produzir mais de um estilo.
eu me concentro em produzir hoje, depois de vários anos produzindo trilha, até porque tem alguns estilos, por exemplo, pop rock, eu tenho muita trilha de pop rock, eu comecei fazendo pop rock, depois fui pro eletrônico, depois acabei indo aí para a parte de cinemática, né, um pouco corporate music, mas mais para esse lance do cinemático, e agora que eu, desde o ano passado para cá, que eu dei uma ênfase maior nas músicas para trailer, porque me chegou, né, ou chegou até mim uma possibilidade de clientes, de bibliotecas, através das comunidades que eu participo lá fora, fiz vários contatos, minha música foi bem aceita, tem dado resultado, e aí, como tem dado resultado, a gente vai aonde o fluxo das coisas estão caminhando bem. Mas um conselho que eu te dou é, foque primeiro no seu estilo. Tem pessoas que ligam para mim, Gervando, eu já faço aqui em 8 estilos do eletrônico, faço esse. Por que você faz 8 estilos? Se você tem tempo para fazer em 8 estilos, por que você não pega então só 2, se especializa nele, invista mais tempo ao invés, inclusive, de fazer música o tempo inteiro, né, de produzir, terminar a música o tempo inteiro, utilize um pouco desse tempo para pesquisar nas bibliotecas que você vai focar quais são os estilos, o que essas trilhas desses caras que vendem muito, e tem lá os top lá, se você assina a newsletter da Pond 5 vão te mostrar, se você assina a newsletter da Audio Jungle vai te mostrar, tem lá o top X do mês, top 10, top 20, ou se você filtrar ali nas próprias bibliotecas, você vai ver quem está vendendo mais. E aí, quem está vendendo mais vai te trazer uma boa ideia da referência para aquela biblioteca do que estão procurando. Quem sabe, né? Aí tem posso fazer isso no outro vídeo, posso vir falar disso, que é um assunto que eu conversei outro dia por WhatsApp com uma pessoa na Alemanha, a gente discutindo se valeria a pena ou não entrar no estilo de uma biblioteca hoje, ou forçar um pouco a barra, fazer do meu estilo e que se vire a biblioteca, tente vender o máximo possível. Há controvérsias, né? Eu acho que, no meu caso, eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo, né? Eu não posso somente pensar em mim, faço a música do meu jeito e que a biblioteca que venda lá, se ela for aprovada, tá ok. Ok, posso pensar dessa forma, mas também posso pensar da forma o contrário, né? Entrar no estilo completamente 100% da biblioteca, meio que copiando aí um estilo específico que eu também sei fazer, mas entrando no que mais vende. Isso também acredito eu, vou exagerar o termo aqui, mas é vender alma pro capeta, né? Não adianta. Eu acho que a gente tem que encontrar algo que seja voltado para o cliente, porque a biblioteca tem que ser enxergada como um cliente, mas também que não denigra a nossa imagem ou o nosso estilo musical, porque a gente quer ganhar dinheiro com aquilo, né? Eu não estou fazendo música colocando numa biblioteca de stock music como se fosse uma ONG para ver o que vai dar ou para deixá-la lá e pronto, acabou. Senão não deixaria, senão divulgaria aí, faria uma música, um álbum específico, divulgaria aí no Spotify da vida, colocaria numa distribuidora e aí a proposta seria outra. Então, concentre muito bem no seu estilo para que você, ao focar no seu estilo, consiga fazer cada vez melhor. Depois que você estiver vendendo com regularidade, alcançando aí os 5 mil reais que eu estou te falando por mês, vai aumentando seus estilos, que aí você já tem uma renda e está muito provavelmente conhecido aí dentro daquela biblioteca. O algoritmo, principalmente, já conheceu a sua música, as pessoas já compram de você, já sabe o que você faz, você já tem constância e a coisa começa a funcionar melhor. E por último, trabalhe com várias bibliotecas, né? Para você atingir o nível de faturamento desse, né, 5 mil reais recorrentes por mês, ganhados, né, em termos de faturamento em dólar por mês, você já fez as contas, né? Se a gente for arredondar o dólar para 5, né, tá mais que 5 hoje, mas você tem que fazer $1.000 por mês de trilha. É impossível? Para mim não tem sido, né? Às vezes é difícil? Sim, muitas vezes é difícil, principalmente no início, mas depois que você adquire uma habilidade profissional, tem conhecimento musical, principalmente de composição e produção, consegue ter constância e consegue entrar nesse mercado sabendo profissionalmente o que você vai fazer. Inclusive, várias dessas coisas eu vou fornecer para vocês dentro do curso que a gente vai lançar em breve aí, Produtores de Trilha, que vai estar lá dentro da nossa comunidade. Você vai adquirir esse profissionalismo sabendo o que fazer e aí com certeza as suas possibilidades de chegar nesse número são maiores. Lembrando que para um estrangeiro chegar nesse número
É muito mais difícil ele fazer $1.000, né, do que a gente fazer R$5.000. Então, $1.000 para ele, né, como se fosse R$1.000 para a gente. Porque lá para ele é 1 para 1, aqui para a gente é 5 para 1. Se eu vendo $1.000, para mim significa R$5.000. Para ele vai significar R$1.000. Ele tem que, para fazer dinheiro, vender muito mais do que a gente em função dessa diferença aí de valores entre o dólar e o real, ou com alguns clientes ou bibliotecas que eu trabalho lá na Alemanha, 6, 6,5 aí para 1. Enfim, cada país tem a sua moeda, né, e essa valorização ou desvalorização, nesse caso aqui em relação ao real, nesse sentido ajuda muito a gente. Então, pense nesses 5 pontos, repetindo, se profissionalizar, em focar principalmente em composição, né, e produção musical, depois fazer várias edições, porque o número de edições inclusive vai vender às vezes mais do que a própria main track ou a trilha inteira, ter constância semanal para que o algoritmo te localize o mais rápido possível na frente, concentrar no seu melhor estilo e trabalhar com várias bibliotecas para que você expanda cada vez mais as suas músicas e possa, aos poucos, ter várias bibliotecas. Aí as pessoas podem dizer, pô, mano, mas ter várias bibliotecas, você diz que tem um limite. Claro que tem um limite. O limite é o seu tempo. Se você vive disso, né, como eu aqui hoje, tenho uma das maiores remunerações aqui da indústria da música é o meu trabalho com trilha sonora, né? E tem crescido cada vez mais, graças a Deus, desde 2020, principalmente depois que virou a pandemia, eu vim para esse estúdio aqui diferente, foquei nisso, já que tem dado certo para mim, graças a Deus, pode dar para você também. Basta você adquirir o conhecimento, basta você fazer a coisa certa. Se você acha que a sua música, o seu jeito de compor e produzir, se você tem jeito para isso, ou já é profissional, ou está nessa direção e gostaria de trabalhar nesse mercado, ganhar dinheiro com isso, né? Coloquei um valor mínimo aqui para que, embora para alguns assuste, não é um valor tão alto, mas que é possível se você fizer a coisa certa. Se você quiser entrar nesse mercado, se você não conhecer nada ou estiver muito no início ainda, te convido a baixar o meu e-book Como Vender Trilhas em Bibliotecas de Stock Music na Internet para você ganhar dinheiro. Baixe esse e-book, já vai dar uma boa base para você começar, já vai dar uma boa base para você entender um pouquinho desse início, e assim que sair o curso Produtores de Trilha juntamente com a comunidade, quem sabe você possa vir participar conosco. Baixe esse e-book, ele é gratuito, feito com muito carinho aí para você, espero que te ajude. Fico por aqui, grande abraço, saúde para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.